filmes fizeram parte... Hoje a gente vai assistir um vídeo do canal Fala Sério. Esse é o pior nome que eu já vi. A gente vai estar reagindo aos vídeos aqui sobre os filmes que vão arruinar sua infância. O que será que a gente vai ver, hein? Da sua infância. Até hoje eu coloco alguns clássicos e sinto como se estivesse voltando aos bons e velhos tempos da minha juventude. Pelo menos costumava ser assim. Até eu descobri que muitos desses favoritos icônicos são na verdade meio aterrorizantes quando você para pra pensar. Desde o destino horrível dos Grinches até as ambições assassinas de Willy Wonka. Aqui estão algumas teorias perturbadoras de filmes que podem muito bem arruinar sua infância. Bicho feio. A Maldição da Mosca. A Nova Onda do Imperador foi um dos meus favoritos de todos os tempos enquanto eu tava crescendo. O clássico animado da Disney conta a história do Imperador Inca Cusco, que é transformado em uma lhama depois de beber uma poção preparada pela cientista malvada Isma. Odeio quando acontece isso. Embora ele se torne uma lhama, o nosso garoto Cusco não consegue entender outros animais e ainda fala como um humano. Quando Isma mais tarde se transforma em um gato, ela também fala como humana. Todos os animais do filme são normais, exceto esse. Então, por que diabos a gente consegue entender essa mosca aleatória que tá no filme só por uns segundos? Só tem uma explicação lógica. Ela já foi humana também. Pensa nisso. Isma teria precisado de muitas cobaias ao aperfeiçoar suas poções. E ela definitivamente não parece se importar em transformá-los de volta em humanos depois. Claramente, esse pobre carinha costumava ser humano antes de Isma capturá-lo. E então fazer uma experiência com ele e liberá-lo como uma mosca, só pra ele ser devorado vivo por uma aranha. Droga, eu pensando que era um filme pra criança. Darth Binks. Antes do lançamento da terrível trilogia Star Wars da Disney, seria difícil encontrar um tópico mais controverso entre os fãs da saga do que Jar Jar Binks. Apresentado em A Ameaça Fantasma, de 1999, Binks é um tolo atrapalhado que aparentemente foi criado como alívio cômico. Alguns o amavam, outros o odiavam. Mas e se o velho Jar Jar fosse destinado a ser mais do que apenas uma piada? Escuta só, há evidências substanciais de que Jar Jar era secretamente um Lord Sith super poderoso o tempo todo. Ao longo do episódio 1, vemos esse cara desengonçado realizando feitos de agilidade e acrobacias que apenas usuários da força deveriam ser capazes. Ele também parece usar a força para manipular pessoas em várias ocasiões. Aqui ele parece estar imitando o discurso desse cara, como se estivesse controlando o que ele está dizendo. Queen wishes it. She's curious about the planet. Arrepiante. E aqui ele até usa o famoso gesto de mão Jedi para impedir alguém de atacá-lo. Claro, esses movimentos poderiam ter sido involuntários, mas Jar Jar foi interpretado por um ator cuidadosamente dirigido, e o modelo de computação gráfica foi meticulosamente animado sobre ele por uma equipe de magos da tecnologia. Parece altamente improvável que qualquer uma das suas ações tenha sido acidental. A teoria é que Jar Jar manipulou os eventos da trilogia completa para trazer o Império ao poder. Primeiro ele cria uma confusão em Tatooine, o que leva Qui-Gon Jinn a encontrar Anakin Skywalker. Isso porque ele sabe intuitivamente ela a fim de seguir em frente e burros amaldiçoados do parque de diversões. Já sabemos que o próprio garotinho de madeira aparece em Shrek. Então, por que não um dos garotos transformados? Talvez eles tenham permanecido como burros por tanto tempo que simplesmente tiveram que aceitar e seguir em frente. Eu sei. Parece um pouquinho forçado, né? Mas olha só, em Shrek 3º, o burro menciona como lembra de ter sofrido bullying e levar aquele famoso cuecão na escola. O gato de botas pergunta como é que isso é possível se ele nem usa cuecas. Porque, né, ele é um burro. E o que ele responde? Algo do tipo, algumas coisas é melhor a gente deixar quieto. Eu provavelmente ia estar bem traumatizado e relutante em falar sobre a minha vida passada se eu tivesse sido transformado à força num burro. Mas tem outras coisas que eu vou adorar falar com vocês. Então, por que não curtir esse vídeo e se inscrever no meu canal? Assim você nunca mais vai perder nenhum dos meus vídeos incríveis de novo. Feito? Então vamos de volta a mais teorias. Evolução automobilística.
Os filmes carros da Pixar já são meio assustadores. As criaturas de carros orgânicos que povoam o mundo simplesmente me dão arrepios. De onde diabos eles vieram? Não tem humanos no mundo dos carros e eles também nunca são mencionados, o que sugere que as abominações automobilísticas se desenvolveram naturalmente. Tem uma vida vegetal nesse universo também, então a gente sabe que a evolução acontece. E dado que também vemos modelos de carros de diferentes épocas mudarem para se adaptar à sua era, parece que eles também evoluíram. Mas pera aí então, como é que eles eram antes de se tornarem carros? Será que havia criaturas de carruagens? Ou eram só uns pneus rolando por aí com olhos? E antes deles, que abominações horríveis saíram do lodo primordial nesse mundo? Nossa. Ah, não, isso já... Os peixes grotescos devem ter subido para a terra e pterossauros aviões terríveis devem ter vagado pelos céus bem antes de se transformar em algo parecido com o Relâmpago McQueen. Pelo menos é isso, ou os carros foram criados pelos humanos e depois escolheram nos exterminar, que de qualquer forma é bem sombrio, muito sombrio. Valeu, Disney. Ela também flutua. Tá, eu vou falar isso de uma vez. A Mary Poppins e o Pennywise são da mesma espécie demoníaca e eu tô cansado de fingir que não. Isso mesmo. A babá britânica mágica, que espalha alegria e maravilha, é mais parecida com o palhaço assassino do Stephen King do que você pensa. Se segura aí. Então, ambos são entidades sobrenaturais que retornam à Terra a cada 20 e poucos anos. 25 para Mary Poppins e 27 pro Pennywise. Ambos buscam crianças, especificamente aquelas chamadas George. A dupla então se alimenta das emoções das crianças que encontra. Poppins da imaginação e felicidade e o palhaço daquele medo. Eles até compartilham o amor pela atuação, incorporando canto e dança como parte central da sua caçada. E o mais condenatório de tudo é que os dois podem fazer as pessoas flutuarem. Pennywise faz suas vítimas flutuarem nos esgotos abaixo da cidade, enquanto Poppins faz as pessoas flutuarem com balões. Sabe quem mais é frequentemente visto com balões? Pennywise, especificamente balões vermelhos. No final de O Retorno de Mary Poppins, depois que ela faz o resto do elenco flutuar, adivinha o que ela recebe? Um balão vermelho. Dizem a ela que deve ser dela, e com uma expressão melancólica ela diz: acho que sim. Ou a nossa querida babá é da mesma espécie que o Pennywise, ou ela realmente é ele. A cada 25 anos, ela se alimenta da alegria como Mary, e a cada 27 ela devora o medo como Pennywise. Uau, eu nunca mais vou ver Mary Poppins da mesma forma. Temos um 2319. No mundo de Monstros S.A. da Pixar, os cidadãos de Monstrópolis vivem em uma cidade segregada do mundo humano. Os monstros têm medo dos humanos, até mesmo das crianças, porque acreditam que eles são tóxicos. Mas de onde é que saiu essa crença? É algo misteriosamente omitido nos filmes. Tá, e se a primeira vez que os monstros encontraram humanos foi durante a Peste Negra? A Peste Negra foi um infame surto de peste bubônica que varreu a Europa no século XIV. Qualquer pessoa que contraísse a doença mortal poderia esperar feridas cheias de pus, febre e em apenas 8 dias bater as botas. Que agradável. Supostamente, quando os monstros abriram uma porta para o mundo humano, acabaram no meio dessa pandemia horrível. Consequentemente, pegaram a doença super infecciosa e a levaram de volta para casa, gerando pânico na população de monstros e criando a ideia errônea de que todos os humanos são tóxicos. De acordo com a teoria, por isso que o incidente 2319 foi levado tão a sério no filme original. Quando um monstro acidentalmente leva uma meia humana de volta para Monstrópolis, causa pânico, o que faz total sentido se você considerar que os monstros estavam absolutamente aterrorizados que a meia tivesse contaminada com a praga. Eles ficam tão desesperados a ponto de raspar completamente o monstro. Parece meio estranho, né? Bom, a peste bubônica é espalhada por pulgas, então remover o pelo teria impedido que elas se escondessem nele. Sim, essa explodiu a minha mente. Quem é o vilão? O Peter Pan, a clássica história do menino que nunca cresce, enfrentando o vilão Capitão Gancho e o seu exército de piratas. O Capitão Gancho é o vilão, certo? Bom, se você seguir uma teoria infame, na verdade é o Peter Pan que é o vilão. Pensa nisso. Ele entra sorrateiramente nos quartos das crianças à noite e as leva embora das suas famílias para uma terra estrangeira contra a vontade delas. Já soa bem assustador. Então, quando eles chegam a esse lugar estranho, a Terra do Nunca, são informados de que precisam se tornar um dos seguidores de Peter. Os meninos
meninos perdidos e que crescer é o maior crime. Apesar disso, ao contrário de Peter, as crianças sequestradas em algum momento crescem. E o que acontece quando elas crescem? Bom, o livro original no qual o filme da Disney se baseia nos diz que Peter os reduz. O que isso significa? Das duas uma. Ele os exclui ou, pior ainda, manda dormir com os peixes. Caramba, mas por que isso? Qual é a obsessão de Peter em nunca envelhecer? Bom, ao se cercar de crianças, ele poderia estar se alimentando da juventude delas para sustentar sua própria existência infantil. E quando então ele é um Ken peludo e ele é um... E não sei você, mas gancho que de fato foi pra mim todos os sinais de Natal. E eu assisto Grinch basicamente em todas as vésperas de Natal. Mas todo ano não consigo deixar de me perguntar: o que exatamente é o Grinch? De onde ele vem? Bom, vamos pensar nisso. Ele é uma estranha criatura verde e odiosa que parece muito diferente da raça de seres parecidos com humanos, chamados Ken, dos quais ele vive à margem. Por causa disso, eles o evitam. Então ele é um Ken peludo e mutante? Talvez não. No especial de TV animado original, o narrador afirma que o ladrão do Natal ganha a força de 10 Grinches mais 2. Peraí, 10 Grinches? Isso sugere que os Grinches são uma espécie separada. Ou melhor, eram. O Grinch titular é o único que a gente já viu. Então, pra onde é que foram todos os outros? Aqui que as coisas começam a ficar malucas. Sabemos que os Ken adoram o Natal e são retratados como muito religiosos no geral. E se os Grinches tivessem crenças conflitantes e os Ken não gostassem disso? Eles travaram uma guerra contra os Grinches e com números muito superiores do lado deles venceram. Todos os Grinches foram eliminados, exceto um, o próprio Grinch, que teria conseguido escapar. Herege para a religião deles, ele é forçado a se isolar na sua caverna na montanha, onde seu ódio e amargura pelos Ken crescem. Mas chega um momento que ele fica tão cansado de viver na solidão e na pobreza que decide ceder e se juntar a eles. Nossa, eu mudei de ideia agora. Passei a odiar o Natal. Abracadabra. Todo mundo conhece a palavra "estou mais sombria para semelhança". E se eu vou primeiros filmes e crianças e fica claro que assustar os outros traz a ele um grande prazer, mas ele não para apenas em o último. No surreco. Foi simplesmente abandonada. Foi violentamente destruída. E se você pensar bem, é bem óbvio por quem. As criaturas de contos de fadas. Elas foram tratadas terrivelmente por Farquhar, que as baniu de seu reino e cometeu todo tipo de atrocidades contra elas. Era natural que elas quisessem uma vingança. E muitas delas, incluindo o dragão, já estavam dentro de Duloc no final do primeiro filme, dando a elas a oportunidade perfeita para exercerem sua vingança brutal. Elas percorreram as ruas do reino, queimando casas e aterrorizando cidadãos em um frenesi de vingança, até não restar nada além de cinzas. Não é de admirar que elas nunca mais voltem lá em nenhum dos outros filmes. Talvez eles carreguem certa culpa. Willy Wonka e a Fábrica de Condenação. A Fantástica Fábrica de Chocolate é um conto clássico de maravilha e fantasia, mas também é claramente uma história mega macabra de morte e destruição. No filme original, de 1971, o excêntrico Willy Wonka é retratado como um recluso que perdeu